Pessoal, nesse vídeo eu vou explicar a matéria da semana 4 do nosso PET. E essa semana o que está previsto no PET é a gente encerrar o conteúdo de probabilidade. Nós vamos ver as últimas situações possíveis em exercício de probabilidade e o que fazer nessas situações. Então o tema dessa semana é probabilidade da união de dois eventos, que é mais ou menos aquelas situações em que a gente até começou a ver algumas na semana passada, né, nos exercícios da semana passada, que é qual a probabilidade de uma coisa acontecer e outra acontecer, ou qual é a probabilidade de um acontecimento, né, de uma coisa acontecer ou outra acontecer. Então são as situações que a gente quer calcular a probabilidade de duas coisas juntas, né? Então isso que é a probabilidade da união de dois eventos, são duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. A matéria dessa semana está nas páginas 27 até 30 do PDF, né, do PET. E dessa vez começa com um exemplo que até vale a pena a gente olhar, assim, é um exemplo um pouco mais simples, né, da gente entender. Não veio com aquela linguagem tão técnica das semanas anteriores, né? Então, vem avisando, ó, nessa semana finalizamos o estudo de probabilidade com exemplos de atividades relacionadas à união de dois eventos. Aí vem aqui, ó, vamos analisar a situação apresentada abaixo. Uma urna contém bolinhas numeradas de 1 a 30. Considere os seguintes eventos. Então, considere os seguintes acontecimentos, né? Evento é a mesma coisa de um acontecimento. Retira-se aleatoriamente sem olhar, né? Uma bolinha com um número ímpar. Isso é um acontecimento, que ele chamou de E. Acontecimento F. Retira-se aleatoriamente uma bolinha com um número múltiplo de 5. Então, poderia ser 5, 10, 15, 20, 25 ou 30, né? Que são os múltiplos de 5 que tem aí de 1 até 30. G. Retira-se aleatoriamente uma bolinha com um número múltiplo de 4. Né? Então, 4, 8, 12, 16, aí vai, né? Até chegar no último múltiplo dentro de 1 e 30. Então, aqui estão falando três acontecimentos. Determine, letra A, a probabilidade dessa bolinha estar com um número ímpar ou múltiplo de 4. Tá vendo que não é só uma probabilidade simples, direta de calcular? Então, a gente tem que calcular a probabilidade dessas duas coisas acontecerem, né? Na verdade, de uma acontecer ou outra acontecer. Então, ou ela ser ímpar ou múltiplo de 4. Quando é assim, o que a gente faz? A primeira coisa que ele fez foi, ó, vamos determinar o espaço amostral desse experimento. Espaço amostral é todas as possibilidades que podem acontecer. Se você tem uma urna com bolinhas de 1 até 30, o espaço amostral são os números de 1 até 30. Né? Então, isso aqui é o nosso espaço amostral. Quantos elementos tem nele? 30 elementos. Agora, vamos determinar quantos elementos tem no evento E, né? O que é o evento E, o número de elementos do evento E, o evento G e o número de elementos do evento G. Então, o evento E retira-se aleatoriamente uma bolinha com um número ímpar. Então, do 1 até o 30, quais que atendem a esse acontecimento? A bolinha ser ímpar? Todos esses aqui, né? 1, 3, 5, 7. Ou seja, quantos elementos tem aqui dentro? Tem 15 elementos. Então, são 15 números ímpares do 1 até o 30. Agora, o que é o evento G? Vamos voltar lá. Retira-se aleatoriamente uma bolinha com um número múltiplo de 4. Esses aqui são os múltiplos de 4 que estão entre 1 e o 30, né? O 4, 8, 12, 16, 20, 24 e 28. E são 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Então, o conjunto G, né? O número de elementos em G é 7. Então, ele por enquanto está só contando as coisas. Ó, o total de possibilidades que a gente tem é 30. O evento tem 15 possibilidades, né? Que é ser um número ímpar. O outro evento, que era ser um múltiplo de 4, tem 7. Aí, o que acontece? Aqui vem uma explicação, mas eu acho que faltou um pedacinho, então vou explicar para vocês aqui. Quando a gente vai calcular uma probabilidade de uma coisa acontecer ou outra acontecer, a conta é assim. Você faz a probabilidade da primeira acontecer mais, né? Sempre que for ou é mais, se for i é vezes. Então, vamos lá. Probabilidade da primeira acontecer mais da segunda acontecer. Só que, se esses dois acontecimentos tiverem elementos em comum, depois de somar a probabilidade dos dois, a gente tem que fazer menos a probabilidade de cair um elemento em comum. Então, você tem que contar quantos que eles têm em comum dividido pelo total, né? Que é a probabilidade, o que a gente quer, o que a gente tem no total. Então, a gente tem que fazer essa conta. A probabilidade de um mais a probabilidade do outro, menos a probabilidade de cair
num elemento que eles têm em comum. Como até semana passada os exercícios não tinham nenhuma situação em que os exercícios de ou os conjuntos tinham elementos em comum, a gente nunca teve que fazer essa continha no final, né? Era sempre um mais o outro e pronto. A partir de hoje a gente vai ter que fazer porque vai ter situações em que vai repetir elementos, né, nos dois acontecimentos. Então a gente tem que fazer essa conta. Ela é fácil de fazer, depois eu vou mostrar para vocês. Aqui tá falando assim, ó, esse conjunto E e esse conjunto G, que é o que a gente quer calcular a probabilidade, né, de ser ímpar ou múltiplo de 4, ou seja, do elemento estar no conjunto E ou no conjunto G, eles não têm nenhum elemento em comum, tá vendo? Não tem nenhum número aqui em cima que repete aqui no G. Então, eles são chamados de eventos mutuamente exclusivos, ou a interseção entre eles, né, o que eles têm em comum é vazio, eles não têm nada em comum. Então, como eles não têm nada em comum, a gente pode fazer só daquele jeito anterior. A probabilidade de um elemento estar no conjunto E ou no conjunto G, que aqui no caso é dele ser ímpar ou múltiplo de 4, vai ser o primeiro mais o segundo. A probabilidade dele estar no primeiro mais a probabilidade dele estar no segundo. Nós não vamos ter que fazer no final dessa conta menos o que eles têm em comum, porque esses dois conjuntos não têm nada em comum. Então, olha só. Qual é a probabilidade dele estar nesse primeiro conjunto, no conjunto E? Né, dele ser ímpar. São 15 elementos, num total de 30. Então, o que eu quero dividido pelo total. E qual a probabilidade dele ser um múltiplo de 4? Aqui tem 7 elementos, continua no total de 30, né, que são as bolinhas numeradas de 1 até 30. Então, é só somar. Ó, soma de fração, quando o número de baixo aqui, o denominador, ele é igual, a gente só repete ele e soma 15 com 7, 22. Né? Repete o de baixo, soma o de cima. Isso pode ser simplificado para 11 sobre 15, ou se você quiser dividir 11 por 15, vai dar 0, alguma coisa, que pode ser escrito também como uma porcentagem. Aqui o exemplo deixou só assim, 11 sobre 15. Ok, gente? Então, a probabilidade de uma coisa acontecer ou outra acontecer é a primeira probabilidade mais a segunda probabilidade. Só isso. Agora, ele mexeu no evento F. Ó, retira-se aleatoriamente uma bolinha com um número múltiplo de 5. Então, deixa eu ver a letra B de novo. A letra B pede a probabilidade dessa bolinha estar com um número ímpar ou múltiplo de 5. Como a gente não tinha escrito ainda o evento F, ele começou a escrever, que é ser múltiplo de 5, né? Ele começou a escrever nesse evento, ó. Quantos múltiplos de 5 a gente tem entre o 5 e o 30? A gente tem, entre 1 e o 30. Tem o 5, 10, 15, 20, 25 e o 30. Então, tem 6 elementos. Agora, eu quero saber a probabilidade dele ser ímpar ou múltiplo de 5. O que a gente tem que olhar? Nós vamos ter que calcular a probabilidade dele ser ímpar, a probabilidade dele ser múltiplo de 5, e nós temos que ver se esses dois conjuntos têm alguma coisa em comum. Aí, como isso é um exemplo, né, já veio até desenhado para nós. Ó. Aqui estão todos os ímpares, que são os elementos do conjunto E. E aqui estão todos os múltiplos de 5. Esse espacinho aqui do meio é o que eles têm em comum. Então, os 5, 10 e o 15, eles têm em comum. Então, no final da minha conta, eu vou ter que tirar esses que repetem, que tem em comum nos dois conjuntos. Então, como que eu faço isso? A gente faz probabilidade dele ser ímpar. São 15 números ímpares, né, de 1 até 30, num total de 30. Probabilidade dele ser múltiplo de 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 elementos. 6 elementos, num total de 30. Agora, eu tenho que tirar o que eles têm que repete, o que eles têm em comum. Eles têm esses dois conjuntos têm 3 números repetidos, 5, 15 e 25. Então, eu tiro 3 números repetidos num total de 30. E aí, faço daquela conta, né? Preservo o número de baixo, que fica 30. 15 com 6, 21, menos 3, 18, que pode ser simplificado para 3 sobre 5. Ok, gente? E aí, já parte para os exercícios. Os exercícios, alguns a gente vai usar essa regra nova que a gente aprendeu, alguns a gente vai usar os conhecimentos de probabilidade até da semana passada, né, que a gente tinha visto até a semana passada. Vou explicar, essa semana são 6 exercícios, vou explicar todos eles. Então, olha só, número 1. Numa urna são colocadas 20 fichas numeradas de 1 até 20. Escolhendo ao acaso uma dessas fichas, qual é a probabilidade de que o número nela escrito seja um primo ou ímpar? Então, nós temos números de 1 até 20.
eu quero calcular a probabilidade dele ser primo ou ímpar. Então, o que eu tenho que ver? Eu tenho que ver quantos são primos, quantos são ímpares e ver se esses conjuntos têm alguma coisa que repete. Se tiver, aí eu vou ter que fazer probabilidade do primeiro mais probabilidade do segundo menos probabilidade que repete. Se não tiver, só do primeiro mais o segundo. Então, vamos ver. Quais são os números primos de 1 até 20? São esses aqui, ó. 2 primos é aqueles que só dividem por 1 e por ele mesmo, né? Com exceção do próprio número 1. Então, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e 19. Esses são os primos. De 1 até 20. Agora, os ímpares. Os ímpares são esses, né? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19. Quais repetem? Repetem o 3, vamos contar, o 5, o 7, o 11, o 13 e o 17 e o 19. Então, repetem 7 dos 20, de todos esses aqui, eles têm 7 que são repetidos. Então, como que a gente vai calcular essa probabilidade? Probabilidade dele ser primo. Quantos são os primos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 números primos e as fichas vão de 1 até 20, no total de 20. Então, essa aqui é a probabilidade dele ser primo. Ou ímpar. Ou é mais, né? Então, a gente soma a probabilidade dele ser ímpar. São 10 aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 10 números num total de 20. Então, mais 10 sobre 20, menos agora a probabilidade que repete. Repete 7 números que a gente contou, né, no total de 20. Isso é a mesma coisa de 11 sobre 20. Como essa questão não é de marcar, né, a questão original ela era de marcar, mas aí eu coloquei aqui todas as possibilidades. 11 sobre 20 é a mesma coisa, se você dividir na calculadora, 11 por 20, dá 0,55 ou 55%. Essa semana eu vou manter a mesma coisa dos outros formulários. Você pode colocar assim em fração, ou em número com vírgula, ou em porcentagem. Só uma das opções, tá? Dá na mesma, eu vou aceitar as 3. Questão número 2. Numa escola foi realizada uma pesquisa sobre a preferência de seus alunos em relação aos esportes futebol e voleibol para a realização de torneios. Ao final da pesquisa, os dados coletados foram organizados de acordo com a tabela a seguir. Então, eles fizeram uma pesquisa sobre as preferências dos alunos, né? Em relação aos esportes futebol e vôlei. Tá aqui os resultados da pesquisa, ó. 275 alunos preferem futebol, 210 preferem vôlei e 84 não preferem nenhum desses. Como incentivo pela participação na pesquisa, a escola dará um prêmio a um dentre os 420 alunos que responderam à enquete. Para isso, um aluno será sorteado ao acaso, né, na sorte. Vai sortear um aluno dentre os 420. Qual a probabilidade do aluno sorteado tenha optado por ambos os esportes ou tenha optado apenas por voleibol? O que acontece? Essa questão, se você somar aqui, ó, tá falando que foram 420 alunos entrevistados, né? Se você somar 275, 210 e 84, vai dar mais de 420, vai dar 500 e alguma coisa. Então, tem aluno aqui que respondeu as duas opções, que prefere futebol e vôlei ao mesmo tempo. Então, como que a gente faz para descobrir quando tem aluno repetido, né, que marcou duas opções nessa pesquisa? Então, como que a gente faz para descobrir quem marcou cada opção separado? A gente tem que fazer um diagrama. Vocês devem ter estudado isso ano passado na matéria de conjuntos. Vou lembrar para vocês como que a gente faz. Aqui a gente tem 2 esportes, então a gente faz 2 bolinhas e faz uma parte dessas bolinhas uma dentro da outra. Esse espaço no meio vai ser os alunos que responderam as duas coisas, que preferem vôlei e futebol. Então, olha só, tá aqui as 2 bolinhas, eu chamei essa bolinha aqui de futebol, né? Aqui eu vou colocar os alunos que preferem futebol, aqui os que preferem vôlei. E esses 84 que não preferem nenhum desses, eu coloquei aqui no cantinho fora das bolinhas. Tá? Não prefere nenhum nem outro, não pode estar dentro dessas bolinhas, coloquei ele no cantinho. Como a gente não sabe quantos alunos que votaram em 2 coisas, esse espaço aqui do meio, que é onde a gente coloca os alunos que votaram em 2 coisas, eu chamei de X, porque eu não sei quantos foram. Certo? Mas teve gente que votou nas 2 coisas. Então, nesse espaço aqui, onde está esse pessoal, chamei de X. Você pode colocar outra letra aí qualquer.
Aí, os alunos que preferem futebol, ao todo, são 275. Então, a bolinha do futebol inteira, contando com esse pedacinho aqui, tem que dar 275. Então, quem sobrou para esse pedaço de cá? 275 menos o pessoal que eu já coloquei aqui. Que a soma da bolinha inteira tem que dar 275. Então, eu tenho que tirar esse pessoal que eu já coloquei ali no meio. Então, 275 menos x, para eles não serem contados duas vezes. O vôlei, mesma coisa. A bolinha do vôlei toda tem que dar 210. Só que eu já coloquei um pessoal x aqui. Então, nesse outro pedaço, tem que ser 210 menos x. Para eu saber quem votou em cada coisa sem repetir, o que eu faço? Se eu somar quem votou só no futebol, quem votou só no vôlei, quem votou no futebol e no vôlei ao mesmo tempo, e quem não votou em nada, tem que dar 420, que é o total de alunos entrevistados. Então, ó, se eu somar isso aqui, que é 275 menos x, mais esse pessoal, que é x, mais o de cá, 210 menos x, mais os 84 que não preferem nenhum esporte, tem que dar os 420 entrevistados. Aí eu juntei aqui números e letras, né? Esse menos x cortou com esse x, 275 mais 210 mais 84 deu isso aqui, esse menos x sobrou. Aí passei esse 569 para lá, né? Ele fica negativo. Deu menos x igual a menos 149, ou multiplicando por menos 1, x é 149. Então, quantos alunos que votaram nos dois ao mesmo tempo? 149. A letra A pergunta, sorteando um aluno ao acaso, dentro desses 420, qual é a chance dele ter optado por ambos os esportes, dele ter votado nas duas coisas? Ou seja, dele estar justamente aqui. É esse 149 aqui, não é? Então, ó, eu até repeti a figura para a gente poder facilitar nossas contas. Na letra A, a probabilidade é, qual é a chance dele ser um desses 149? Então, o que a gente quer? 149 dividido pelo total de 420 alunos. 149 por 420 dá 0,35 ou 35%. Na letra B, pergunta qual que é a probabilidade dele ter optado somente por vôlei. Então, ele tem que estar nesse pedaço de cá, ele não pode estar nesse meiozinho. Aqui, quem votou nos dois. Então, ele tem que estar aqui. Como o meu x é 149, 210 menos x é 210 menos 149, que dá 61. Então, ele tem que estar entre esses 61 alunos. Então, a probabilidade é 61 em um total de 420. Né? Então, se a gente dividir 61 por 420, dá 0,14 ou 14%. Essa questão era bem mais difícil, mas é porque ela envolvia a matéria de conjuntos também. Se vocês sentirem dificuldade em entender ela, eu posso mandar também vídeos que explicam ela mais aprofundado, que ela é uma questão famosa, assim, já tem vários professores que resolveram no YouTube. Questão 3. Para analisar o desempenho de um método diagnóstico, realizam-se estudos em populações contendo pacientes sadios e doentes. Então, para estudar um método de testar a pesquisa, né, um teste, um exame, para ver se um exame funciona, eles estudam pessoas que estão com a doença e que não estão com a doença, né, sadios e doentes. Fazem o exame nessas pessoas. 4 situações distintas podem acontecer nesse contexto de teste. Então, o que pode acontecer? Letra A, paciente tem a doença e o exame dá positivo, fala que ele tem realmente a doença. Letra B, paciente tem a doença e o resultado do teste é negativo. A gente tem que pensar que esse exame está em fase de teste, a gente não sabe se ele funciona ainda. Então, eles estão testando se o exame funciona. Então, pode ser que a pessoa tenha a doença e dê que não tenha. Pode ser que o paciente não tenha doença e o resultado seja positivo, e pode ser que o paciente não tenha doença e o resultado seja negativo. Então, essas são as 4 possibilidades. O índice de desempenho para avaliação de um teste diagnóstico é a sensibilidade. Então, como que a gente testa se um exame funciona ou não funciona? A gente faz um teste, né? E esse teste chama sensibilidade. Como que esse teste é feito? Definida com a probabilidade do resultado do teste ser positivo se o paciente estiver com a doença. Isso é o mais importante, né? Se alguém está com a doença e faz um exame, o mais importante é que o exame fala que ela tem essa doença. Né? Então, é assim que esse teste ele é verificado. Eles vão ver se esse teste é sensível àquela doença, se ele realmente vai dar positivo para a pessoa que esteja doente.
quadro abaixo refere-se a um teste diagnóstico para a doença A aplicado em uma amostra composta por 200 indivíduos. Então, olha só, 200 pessoas passaram por esse teste, né, para esse exame. Quando a doença estava presente, né, 100 pessoas tinham a doença, 95 mais 5. Mas 95 delas, o teste deu positivo. Outras 5 que estavam com a doença, o teste deu negativo. E aqui a gente tem, né, 15 mais 85, tem as outras 100 pessoas que não estavam doentes. A doença era ausente, né, não tinha essa doença. 15 delas o teste falou que tinha e 85 o teste deu negativo. Aí pergunta, conforme o quadro do teste proposto, a sensibilidade dele é qual? Então, nós vamos calcular a sensibilidade desse teste. Aí falou pra gente assim, a sensibilidade é a probabilidade do resultado ser positivo se o paciente estiver com a doença. Então, como que a gente calcula? Em cima a gente coloca quantos resultados positivos deu e embaixo o total de pessoas que tinham a doença. Então, ele deu 95, aqui o pessoal que tinha doença, né? 95 positivos num total de 100 pessoas que tinham a doença. 95 por 100 é 0,95 ou 95%. Então, letra E, a resposta. O enunciado é um pouco confuso, mas o cálculo era até bem simples. Questão 4. Uma loja acompanhou o número de compradores de dois produtos, A e B, durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2012. Com isso, obteve esse gráfico. Então, tá aqui, ó, quantas pessoas, né, o preto é quantas pessoas compraram o produto A em cada mês. E o cinza é quantas pessoas compraram o produto B em cada mês. A loja sorteará um brinde entre os compradores do produto A e outro brinde entre os compradores do produto B. Então, tem que fazer as contas separadas aí. Qual a probabilidade que os dois sorteados tenham feito suas compras em fevereiro de 2012? Então, a gente tem que fazer a probabilidade do cara que comprou o produto A ter comprado em fevereiro, a probabilidade do cara que comprou o produto B ter comprado em fevereiro e a probabilidade dos dois terem comprado em fevereiro, do A ter comprado e do B ter comprado. Então, quando eu falo I, eu tenho que multiplicar essas probabilidades. Então, vamos fazer parte por parte. Qual que é a probabilidade do comprador do produto A ter comprado em fevereiro? Quantos compraram o produto A ao todo? O produto A é essas barrinhas pretas, né? Então, 10 mais 30, 40, com 60, 100. Quantos compraram em fevereiro? 30. Então, a probabilidade é comprar em fevereiro no total, 30 em 100. 30 dividido por 100 é 0,30 ou 30%. Eu sempre gosto de colocar todas essas probabilidades, mesmo que a resposta seja em fração, tá, gente? Porque eu acho que é até mais fácil ver em porcentagem do que em fração. Agora, vamos calcular a probabilidade do comprador do produto B ter comprado em fevereiro. Quantos compraram o produto B ao todo? 20 em janeiro, com mais 20 em fevereiro, 40. Com mais 80 em março, 120. Quantos compraram somente em fevereiro? 20. Então, a probabilidade vai ser os que compraram em fevereiro, 20 dividido pelo total, 120. 20 por 120 é 0,16 ou 16%. Agora, qual é a probabilidade desses dois terem comprado aqui em fevereiro? A probabilidade vai ser a do comprador A ter comprado em fevereiro, que é 30 sobre 100. A do comprador B ter comprado em fevereiro, que é 20 sobre 100. E aí a gente tem que multiplicar, né? Porque é do A ter comprado em fevereiro e do B ter comprado em fevereiro. Então, a gente multiplica isso aí. Para facilitar essa multiplicação, eu cortei um zero em cima e embaixo aqui nas duas frações. Ficou 3 sobre 10 vezes 2 sobre 12. Né? Aí a gente faz de cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo. 3 vezes 2, 6. 10 vezes 12, 120. Isso pode ser simplificado para 1 sobre 20, que é a nossa opção. Que é a letra... Cadê? Letra A. Ok? Se você tivesse multiplicado 0,30 vezes 0,16,
também teria dado certo. Teria dado 0, alguma coisa, que é a mesma coisa de 1 sobre 20, tá, gente? Então, número 4 deu letra A. É como eu falei, né? Algumas questões a gente vai fazer a conta usando o que a gente sabia até as semanas anteriores. Outras a gente vai fazer usando o que a gente aprendeu agora. Alguns vai ser aquela situação do ou, que a gente tem que olhar se eles têm alguma coisa que repete. Outros vai ser essa situação do i, que é só multiplicar. Então, questão 5. Numa escola com 1.200 alunos, foi realizada uma pesquisa sobre o conhecimento desses em 2 línguas estrangeiras, inglês e espanhol. Nessa pesquisa, constatou-se que 600 alunos falam inglês, 500 falam espanhol e 300 não falam qualquer um desses idiomas. Não falam nada, né? Escolhendo-se um aluno dessa escola ao acaso e sabendo-se que ele não fala inglês, qual a probabilidade de que esse aluno fale espanhol? Então, olha só. Mesma situação daquela questão 3, né? Se a gente somar 600, 500 e 300, vai dar mais de 1.200. Então, a gente tem novamente alunos que responderam 2 coisas, né? Que ele deve falar inglês e espanhol ao mesmo tempo. Então, eu fiz de novo aquelas bolinhas, né? São 2 idiomas, então coloquei elas 2 bolinhas aqui com um pedaço em comum. 300 alunos não falam nada, coloquei eles aqui no cantinho. Não sei quantos alunos responderam que falam inglês e espanhol ao mesmo tempo, então coloco aqui como X. Dos 600 que falam inglês, então a bolinha do inglês ao todo tem que dar 600. Como eu já coloquei X aqui, eu tenho que colocar nesse pedaço de cá 600 menos X. Os que falam espanhol são 500, então essa bolinha toda tem que dar 500. Como eu já coloquei X aqui, fica 500 menos X. Se eu somar tudo isso, essa parte com essa aqui, com esses 300 que não falam nada, tem que dar os 1.200 alunos da escola. Aí, resolvendo a equação, deu que o X é 200. Então, quantos alunos falam 2 idiomas ao mesmo tempo? 200 alunos. Aí a pergunta era, escolhendo ao acaso, sabendo que ele não fala inglês, qual a probabilidade que ele fale espanhol? Então, eu fiz primeiro as contas aqui, ó. Quantos falam espanhol? X é 200, né? Somente espanhol, 500 menos X. Então, 500 menos 200, 300 falam só espanhol. Eu sei que o aluno que eu escolhi, ele já não falava inglês. Então, ou ele fala espanhol, ou ele não fala nenhum dos idiomas. Então, ou ele está nesses 300 aqui, ou nesses 300 aqui. Então, o total é 600. Eu quero saber, dentro desse total de alunos que não falam inglês, desses 600, qual a probabilidade dele falar espanhol. Então, qual a probabilidade dele estar aqui nesse pedacinho que dá 300. Ah, por que eu não estou contando esse pessoal aqui? Porque o pessoal aqui fala inglês e espanhol. E eu já sei que meu aluno sorteado, né? Eu quero saber a probabilidade do aluno sorteado não falar inglês de jeito nenhum. Então, a probabilidade é em cima o que eu quero. Então, eu quero que ele esteja nesses 300 aqui que fala espanhol. Embaixo é o total, que é os alunos que não falam inglês, que é 600. Isso é meio, zero, que é a mesma coisa de 0,5 ou 50%. Letra A. Talvez vocês pensem assim, por que aqui no total não é 1.200, que é o total de alunos? Porque dentro do grupo que eu escolhi, já falou assim, sabendo que eles não falam inglês. Então, o meu total já é só os alunos, fica reduzido a somente os alunos que não falavam inglês, tá bom? Se não tivesse falado nada disso, eu ia colocar o total como 1.200. Última questão 6. O psicólogo de uma empresa aplica um teste para analisar a aptidão de um candidato a determinado cargo. O teste consiste em uma série de perguntas cujas respostas devem ser verdadeiro ou falso e termina quando o psicólogo fizer a 10ª pergunta ou quando o candidato der a 2ª resposta errada. Com base em testes anteriores, o psicólogo sabe que a probabilidade de o candidato errar uma resposta é 0,20, que é mais ou menos 20%, que é exatamente 20%, né? A probabilidade do teste terminar na 5ª pergunta é... Então, a gente tem um teste que tem uma série de perguntas. Se o cara errar 2 vezes, o teste acaba. Então, vamos supor que ele errou a primeira questão, acertou a segunda e errou a terceira. Acabou o teste, não serve para a empresa, vai embora. Então, assim que ele erra 2 perguntas, né, que ele dá a 2ª resposta errada, o teste acaba. Ou se ele não erra nada, são feitas as 10 perguntas, né? O psicólogo faz até a 10ª pergunta. A gente quer saber a probabilidade do teste terminar na 5ª pergunta. Então, olha só.
São 5 perguntas. Se o teste vai terminar, na verdade são 10, né? Mas o teste vai terminar na 5ª pergunta, eu sei que exatamente a 5ª pergunta foi o segundo erro do nosso candidato, que o teste termina antes somente se o cara errar 2 vezes. Então, se terminou na 5ª pergunta, a 5ª pergunta foi o segundo erro. Aí ele tem que ter errado alguma dessas outras questões anteriores. Ele pode errar a primeira, ou a segunda, ou a terceira, ou a quarta. Tá vendo que eu falei ou? Então, a gente vai somar a probabilidade dele errar cada uma dessas perguntas, certo? Um detalhe. A probabilidade dele errar cada uma dessas perguntas, eu vou somar e não vou ter que tirar nada no final, porque não são situações em que vai ter coisas repetidas. Ele não vai errar a primeira e a terceira, né, ou a segunda e a quarta, isso vai repetir. Ele não vai errar, nós não vamos contar 2 vezes possibilidades iguais. Então, eu vou só somar mesmo a chance dele errar cada uma dessas outras perguntas. Então, eu coloquei aqui, vamos supor que ele vai errar a primeira questão e, obviamente, ele vai ter que errar a 5ª, né? Porque o teste acabou na 5ª questão. Então, ele errou a primeira, acertou a segunda, a terceira e a quarta e errou a 5ª questão. Como ele errou a primeira e acertou a segunda e acertou a terceira, tá vendo que eu tô falando e entre cada questão? Então, é multiplicação. Qual é a chance dele errar a primeira? A chance de erro aqui, né? A probabilidade de erro é 0,20. Então, 0,20 vezes. Qual é a chance dele acertar a segunda? Como ou ele erra ou ele acerta, e a chance dele errar é 0,2, a chance dele acertar é 0,8. Na probabilidade, a soma tem sempre que dar 1, que é 100%. Então, a probabilidade dele acertar a segunda é 0,8. A probabilidade dele acertar a próxima também é 0,8, né? Porque cada questão a chance de erro é 0,20, então a de acerto é 0,8. A terceira, a mesma coisa, e ele tem que errar a 5ª questão, 0,2. Multiplicando tudo isso, gente, vai dar esse número aqui, ó, 0,02048. Mas isso é se ele errar a primeira questão e a 5ª. Ele pode errar a segunda questão e a 5ª, a terceira questão e a 5ª, a quarta questão e a 5ª. Então, tem 4 maneiras dele responder um teste, de tal forma que o teste acabe na 5ª questão. Então, essa conta aqui, se a gente mudar essas letras de lugar, vamos supor que ele erre aqui e acerte aqui. A conta vai ser a mesma coisa, vai dar o mesmo resultado. Então, esse resultado vai se repetir 4 vezes, porque tem 4 formas dele, né, distribuir esse outro erro. Então, é só multiplicar esse resultado aqui por 4. Isso dá 0,08192, que é a letra B. É aproximadamente 8,1% a chance do teste terminar na 5ª pergunta. Certo, gente? Então, essas foram as questões dessa semana. Envie as respostas pelo Google Forms. Caso vocês estejam devendo alguma atividade, principalmente do PET 1, tem muita gente devendo ainda coisa do PET 1, entre em contato comigo, tá bom? Pra gente acertar as atividades que vocês estão devendo.